Oi, gente, tudo bem? Hoje, na nossa matéria de psicologia familiar, nós começaremos um novo módulo e o tema deste módulo são as experiências conjugais. Como que são as nossas práticas, como que é a atuação em psicologia em relação aos casais. As experiências amorosas, as experiências de conjugalidade. Este é o terceiro módulo da nossa matéria. No primeiro, que foi mais conceitual, nós introduzimos sobre as relações familiares e as relações de cuidado, pensando na importância das práticas de cuidado e relações de cuidado nas nossas vidas, como o cuidado é fundamental. No segundo módulo, sobre tornar-se mãe, tornar-se pai, nós abordamos as experiências de maternidade e paternidade, falamos sobre o acompanhamento psicológico na gestação, no parto, no puerpério. Falamos sobre os processos de adoção e as experiências de adoção. Agora, entrando neste novo módulo sobre as experiências conjugais, há alguns temas para a gente percorrer. Nós vamos falar sobre o amor, como são os ideais amorosos, como que a construção, os aprendizados dessas referências de como o amor é idealizado, como o amor é imaginado na nossa cultura e a relação entre esses ideais e como as experiências são vividas. Como são as experiências amorosas, os significados sobre o amor que estão presentes e também que são construídos, formados e transformados nessas experiências. Então, falar das experiências conjugais é falar do amor e como o amor atravessa os ideais e as experiências humanas. Entraremos então na clínica das conjugalidades, né? Como que é a escuta das experiências conjugais, como que são as práticas em psicoterapia com casais, pensando, né, que a própria palavra conjugalidade deriva de conjugar, da questão do verbo, do que as pessoas fazem, né, de como elas vivem, pensando o amor como algo conjugado, amar. Então, ver essa dimensão do construir um casal, fazer um casal, como é o cotidiano da relação, como que são as práticas vividas, como que a história de um casal é construída, vivida, significada pelas pessoas que estão na relação. Então falaremos sobre o amor, falaremos da clínica das conjugalidades, chegaremos na questão das separações, que é um tema bastante importante, que traz transformações para as vidas familiares, né? Como que as separações acontecem, que a separação ela não é um momento, né? Quando as pessoas se separam, um episódio, uma ocorrência, mas um processo. E é importante que a gente pense esse processo de separação contextualizando no relacionamento e contextualizando em como é todo o movimento de elaboração, de ressignificação das escolhas e da reflexão sobre essas escolhas quando as separações acontecem, como as diferentes pessoas que podem estar envolvidas numa separação, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em casais com filhos, quando a gente pensa quando a decisão é de um lado, mas o outro gostaria de permanecer junto, ou mesmo quando é buscada a psicoterapia com casais para refletir sobre essa decisão ou não da separação. Então, como que nós da psicologia podemos contribuir para que esse processo de separação, que em grande parte das vezes é sofrido, é difícil, é doloroso, para que ele possa acontecer com um espaço maior
de elaboração e de ressignificação das pessoas envolvidas, que elas possam se comunicar e que possa ter uma margem para o diálogo e para que as escolhas, embora sejam de pessoas diferentes, possam ser inseridas nessa história em comum, nessa separação que é vivida. Então nós falaremos sobre o amor, sobre a clínica das conjugalidades, sobre as separações e falaremos também sobre o luto, né? O luto, ele como um processo que acontece diante de uma perda significativa, né? Quando de alguma forma aquela pessoa amada deixa de estar presente na nossa vida externamente, seja devido à morte, seja também devido à separação, ao afastamento. Então a experiência do luto é quando a presença daquela pessoa na nossa vida, a presença daquela relação significativa do que é importante para nós, já não está lá, mas é preciso todo um trabalho interno de construção de significados em torno do que foi perdido, né? Deixa de existir externamente, mas passa a haver uma presença interna, um lugar psíquico em nós. E como cuidar desse lugar psíquico? Como lidar com todo o sofrimento, com toda a saudade, com toda a densidade emocional, a perda. Muitas vezes vem com negação, com revolta, com indignação, com sofrimentos muito fortes. Então, como que é a escuta desses processos de luto e como que a psicologia pode contribuir para a construção de um lugar psíquico para a pessoa que já não está presente em um lugar externo nas nossas vidas, nas nossas convivências, né? Então esses são os temas do nosso módulo. Falaremos do amor, da psicoterapia com casais, das separações e do luto. E falando do quanto é difícil a despedida, do quanto é dolorido não estar mais entre nós alguém que foi muito importante, muito marcante, muito significativo, o quanto fica ali um vazio e também uma sensação angustiante de como lidar com esse vazio. Na nossa aula de hoje sobre as conjugalidades, eu decidi partir e me focar nos escritos sobre conjugalidade de um autor que tem contribuições riquíssimas para a psicologia, para a psicanálise, para a discussão sobre as conjugalidades, para a discussão sobre muitos temas das nossas vidas, das nossas experiências cotidianas. É um autor que olhou bastante e com muito carinho pro cotidiano, para como nós vivemos e significamos nossas experiências, né? E foi um autor que infelizmente morreu este ano, morreu no dia 30 de abril, e é a partir do que ele nos deixou, das contribuições nos muitos textos e livros e outras produções, né? O Contar do Caligari, um psicanalista que eu tenho um extremo carinho e uma extrema gratidão por tudo o que aprendi, e sei que ainda aprenderei com a obra que ele produziu ao longo da vida, com o olhar que ele nos traz para as relações humanas, para as emoções humanas, para as experiências humanas. Vocês já ouviram falar do Contardo, né? Entre outros momentos do curso em que nós tivemos o Contardo como referência, ele foi nossa referência principal da matéria de clínica psicanalítica, com o livro Cartas a um Jovem Terapeuta, né? Em diferentes momentos de diferentes matérias, o Contardo estava lá nos inspirando, nos estimulando a pensar, nos incentivando a aprender e a refletir sobre as diferentes questões na psicologia.
Então é a partir desse imenso carinho e dessa imensa saudade, né, do contar de um autor com todo um caminho de contribuições, que na aula de hoje nos focaremos em como o Contardo nos traz questões sobre as conjugalidades, né? Antes eu vou contar um pouquinho sobre o percurso do Contardo, só para a gente situar. Claro que a história dele é bastante intensa, né? Com muitos fatos, muitos marcos, muitas coisas que eu poderia abordar, mas eu vou fazer um breve panorama, né? O Contardo, ele nasceu em Milão, na Itália, e enquanto ele fazia doutorado em semiologia em Paris, ele começou como paciente os atendimentos em psicanálise. Na formação universitária dele, nos estudos do Contardo, era possível escolher matérias. Em vez de você fazer um curso em uma área específica com uma grade de matérias fechada, né? Era possível escolher. Então, o Contardo, ele escolheu principalmente matérias nas áreas de ciências sociais e ciências políticas, né? As questões filosóficas, sociológicas, antropológicas e políticas, e em letras. Então, uma combinação dos estudos literários com os estudos sociais. E ele foi seguindo, fez o doutoramento, então o passo seguinte era atuar como professor, tanto que ele foi aprovado e convocado para atuar como professor. Mas era um momento da vida dele que ele estava sentindo uma gastrite muito forte, uma dor de estômago assim que prejudicava várias das atividades dele do dia a dia, né? Era uma dor bastante frequente e intensa. E aí, com os atendimentos em psicanálise, ele foi investigando sobre os fatores emocionais relacionados a essa dor e vendo essa dor se transformando junto com outras transformações que uma análise traz, o Contardo se viu ali de alguma forma atraído pela psicanálise, né? A psicanálise movimentou algo por ali, chamou algo por ali, e ele falou: será que eu deixo essa área dos estudos literários em ciências sociais, que eu atuarei como professor, para me focar nos estudos em psicanálise? E essa foi a decisão dele, né? De focar então na área da psicanálise, focar então na análise pessoal como paciente e também na formação como analista. Foi em 1975 que ele se tornou membro da escola freudiana. Quando ele estava nesse processo de formação em psicanálise, ele estudou em Paris, ele chegou a ser aluno do Jacques Lacan, por exemplo, acompanhar alguns seminários. Então a formação dele foi num momento de efervescência da psicanálise na França, né? E a primeira vez que ele veio ao Brasil foi em 1986, lançando um livro nessa área da psicanálise, sobretudo com uma fundamentação lacaniana, né? Hipóteses sobre o fantasma. O fantasma, na teoria lacaniana, se refere à ideia de fantasia e a uma cena fantasiada originária, como se houvesse ali um ponto de referência, uma cena principal para ser investigada na dinâmica das fantasias daquele paciente. Então, este livro, lançado em 86, é um livro bem específico, né, de uma área lacaniana, num vocabulário lacaniano, para pessoas inseridas já nesse contexto da teoria psicanalítica na abordagem lacaniana. Mas, aos poucos, né, o Contardo ele foi se tornando cada vez mais conhecido pela qualidade do que ele produzia, tanto para as pessoas com uma formação específica na área,
como é este o caso, né, do livro Hipótese sobre o Fantasma, mas também leituras, escritos numa linguagem acessível, numa linguagem de divulgação, de transmitir a psicanálise para as pessoas de uma forma geral, de levar a psicanálise para as pessoas que se interessam, que não são da área, que muitas vezes não conhecem o que é a psicologia, o que é a psicanálise, ou que conhecem e se interessam, mas não são da área, e aí vão trazendo contribuições para suas reflexões, para suas experiências cotidianas. Então, este foi o primeiro livro que o trouxe ao Brasil. E a partir de então, muitas coisas do Contardo foram publicadas no Brasil, e muitas delas nessa linguagem, como eu comentei com vocês, bastante acessível, bastante em diálogo com o interesse das pessoas em aprender mais sobre a psicologia, em aprender mais sobre a psicanálise. Quando o Contardo vem, ele começa a vir com mais frequência, tanto para participar de seminários, quanto para atender. Ele começou a condensar uma semana por mês no Brasil, e nessa uma semana que ele passava aqui no Brasil por mês, ele atendia as pessoas na clínica, né? Então ele passou a ter pacientes no Brasil. E o Contardo, ele participou da fundação da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, a APOA. Então, olha, dessa primeira visita foram se desdobrando outros eventos, outras atividades, se desdobraram atendimentos clínicos que se iniciaram, e também o casamento. O Contardo se casa e vem morar no Brasil com a sua esposa. Então, a primeira vez foi em 86, ele começou a vir com mais frequência, a clinicar, fazer seminários regulares, participou na fundação da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, a APOA, e foi em 89 que ele se casou e veio morar em Porto Alegre. Em 1999, ele se tornou colunista do jornal Folha de São Paulo. Então, como eu disse para vocês, ele era bastante empenhado nessa escrita acessível de divulgação e transmissão das ideias da psicologia e da psicanálise. Foram mais de 1000 crônicas publicadas no jornal Folha de São Paulo. Ele tinha uma coluna semanal, todas as quintas-feiras. Então, imagina que semanalmente o Contardo nos trazia reflexões psicanalíticas. Muito da nossa aula de hoje serão textos sobre casais, sobre o amor, sobre as histórias de amor, sobre as conjugalidades, em relação a como é viver em par, viver em casal, buscar uma experiência amorosa, né? Várias das nossas reflexões da aula de hoje serão baseadas nas colunas do Contardo no jornal Folha de São Paulo, desde 1999. Além das colunas, ele publicou 13 livros, tanto livros teóricos mais específicos da psicanálise, quanto livros de crônicas, de divulgação, livros sobre a clínica, sobre os atendimentos, como Cartas a um Jovem Terapeuta, e também livros de ficção. O Contardo, ele escreveu ficção, né, como O Conto do Amor é um dos livros de ficção, A Mulher de Vermelho e Branco. Então, além de teórico e psicanalista, Contardo também escreveu romances. Escreveu peças de teatro, escreveu uma série que é transmitida pela HBO, né, uma série produzida no Brasil, que é a série Psi, sobre o cotidiano de um psicanalista, o Carlo Antonini. Mostra em alguns momentos o trabalho na clínica, mas é principalmente sobre as relações e experiências cotidianas dele, né, o círculo de pessoas conhecidas, o dia a dia, o que ele faz, as pessoas que ele conhece, que ele encontra, como é realmente, como vive esse psicanalista
na série. E esse traço da série, né, do cotidiano de um psicanalista, é um marco da escrita do Contardo. Essa atenção para o cotidiano, essa atenção para as experiências tal como elas são vividas. Então é a partir dos escritos do Contardo Caligares que nós falaremos hoje sobre as experiências conjugais. Eu começarei por um livro que ele publicou em 1994, na verdade ele organizou, é uma coletânea de textos, né? Ele escreve a introdução e escreve um capítulo que chama O Laço Conjugal. Vou começar a falar sobre ele no próximo vídeo.